Fala meus amigos, Victor Miranda na área. Hoje nós vamos fazer a análise prévia da luta principal do UFC 302, o campeão Islam Makhachev defendendo seu título dos pesos leves contra Dustin Poirier. Dois canhoteiros que vão provar do próprio veneno. Olha que beleza. Olha, para essa luta, o Islam Makhachev é 6-1 como favorito na casa das apostas. Todo mundo que tem o mínimo de bom senso está prevendo que essa luta seja por finalização, ou por ponto, ou por nocaute para o russo, mas a prévia de Victor Miranda está aqui para levantar alguns pontos importantes e deixar aquela pequena pulga atrás da orelha. Eu quero colocar um pouco de lenha na fogueira aqui, falando alguns pontos que os dois irão trazer para essa luta, alguns pontos óbvios, outros nem tanto assim, e outros não passa de esperança de fã mesmo. Então vamos lá. Vamos começar com o campeão, que vem de 13 vitórias consecutivas e a cada luta o russo mostra evoluções e novas habilidades, principalmente na luta em pé. O bicho tem força natural que ele não precisa carregar os golpes para gerar potência. Diferente do seu adversário, o Dustin Poirier, que tem um boxe muito forte, mas para gerar essa força ele precisa carregar mais os golpes, se inclinar para frente. E isso pode o expor para os golpes mais alinhados do russo. E dentro dessa área, o que o Makhachev vai trazer para a defesa desse título? Na luta em pé, como eu disse, a cada luta o russo vem mostrando evoluções, então ele pode trazer algo que ainda não vimos, mas os fatos até aqui nos mostram que na luta em pé ele vai trabalhar com apenas 3 golpes: direto de esquerda, cruzado de direita e chute de esquerda, médio ou alto. E nessa luta ele deve usar alguns chutes baixos porque o adversário também é canhoto. E só, mais nada. Direto de esquerda, cruzado de direita e chute de esquerda. Olha, não tô de brincadeira. Em 7 lutas inteiras que eu assisti dele, ele só desferiu esses 3 golpes. E teve um upper perdido no meio da luta contra o Davi Ramos. E nunca mais. Aí você me ouve falando assim, parece até que é pouca coisa, não é mesmo? Mas é pouca coisa. Só que não se enganem, porque o Islam Makhachev é aquele caso que a gente deve temer o homem que treina 1000 vezes apenas um chute e não o que treina 1000 chutes diferentes apenas uma vez. O direto de esquerda e o cruzado de direita do Islam Makhachev estão entre os melhores do mercado. O russo é extremamente disciplinado na utilização desses golpes. Ele tem a percepção e a paciência para utilizar esses golpes na hora certa em forma de ataque e o timing perfeito para utilizar esses mesmos golpes em forma de contragolpes ou golpes de encontro. Além disso, ele tem uma noção de distância muito boa e raramente se expõe a um ataque limpo do adversário. Além desse direto e cruzado, o russo gosta do chute de esquerda, tanto chute alto como chute médio. São golpes muito precisos que nem sempre ele utiliza com a intenção de nocaute, mas sim para manter a distância e não deixar o adversário chegar com o boxe. Só temos um porém em tudo isso. O Makhachev vai lutar com outro canhoto. Dessa maneira, as bases estarão igualadas e por isso o seu estilo natural de contragolpeador pode não aparecer tanto nessa luta e obrigá-lo a atacar mais do que contragolpear. O Makhachev vai ter que sair da sua redoma, da sua área de conforto para conseguir acertar o Poirier. Claro, desde que o Poirier faça a estratégia de manter a distância e não abafar demais. De qualquer maneira, isso pode mudar a dinâmica da luta e torná-la um pouco mais franca. E uma luta franca é a especialidade do Dustin Poirier. Então vai ser legal a gente observar como é que isso vai ser resolvido entre os dois canhoteiros. Contra outro canhoto, esses chutes médios já não entram tão limpos como um adversário com a base de destro e talvez não veremos tantos chutes assim como de costume. Na parte de luta agarrada, o que nós podemos esperar? Bem, aí o buraco é mais profundo. Uma vez que o russo chega no corpo a corpo, as coisas se complicam para qualquer adversário. Principalmente quando ele coloca o oponente pressionado de costas na grade e começa a trabalhar as suas opções de queda, que são muitas: single leg, double leg, passa-pé, queda de quadril, cinturada. Ou seja, o russo tem habilidade, experiência e muita força para derrubar qualquer um da categoria nessa posição. E a queda é só uma parte do problema, porque é no chão que o negócio começa a ficar realmente complicado. O russo tem um controle por cima muito forte, então o adversário não tem outra alternativa senão virar de costas para levantar. E uma vez de costas, o russo sabe aproveitar muito bem, controlando e até finalizando nessa posição. Além do mais, a história nos mostra que o Dustin Poirier costuma se encontrar nessa posição um bocado de vezes nas suas últimas lutas. Então, a estratégia do Makhachev, de maneira geral, eu acredito que será trocar um pouco em pé, até achar a oportunidade para desferir uma combinação de mão, direto mais cruzado, ou vice-versa, e imediatamente entrando em queda. Aí, no chão, ele vai desgastar o adversário e cedo ou tarde consegue uma finalização ou um nocaute técnico.
Dito isso, como é que o Dustin Poirier vai se portar? Bem, em pé, o americano vai começar a luta dando bicuda na perna, mais precisamente chutes na panturrilha, pois isso é algo que o americano faz muito bem, e já que ele é canhoto, ele precisa de outro canhoto para que case as bases e ele possa desferir seu chute na perna da frente do adversário, assim como ele fez contra o Benoit Saint-Denis e também contra Conor McGregor. Claro que o Makhachev estará esperando esse golpe para contra-golpear de mão, porém o mais provável será o russo tentar descer o nível e catar a perna do Dustin bem baixo para trabalhar uma queda. Esse chute na altura da panturrilha é um golpe muito difícil de contra-golpear, porque para bater junto você precisa firmar o pé da frente no chão e que deixa a perna ainda mais exposta para o chute. E também é muito difícil de segurar esse chute, porque é um golpe desferido bem mais abaixo do joelho, às vezes mais perto do tornozelo até. Mas se alguém é capaz de segurar esses chutes, são os wrestlers, por estarem mais habituados a entrar em queda num nível bem rasteiro. Com certeza o desafiante vai tentar minar a perna do Makhachev logo no início da luta, e se esses chutes começarem a incomodar, aí o Makhachev com certeza vai tentar segurar para aplicar uma queda. O que pode abrir para um chute alto, um chute na cabeça, mas talvez eu estaria pedindo demais. O chute do Poirier é forte, é bom, mas é no boxe que ele mostra todo o seu poder de nocaute. Ele tem a mão pesadíssima, mas ao contrário de boa parte dos lutadores que lutam na base de canhoto, que são mais cadenciados, o boxe do Justin é para frente e às vezes ele até superestende esses movimentos. Claro, quando esses golpes pegam, geralmente é chão, mas se o golpe erra o alvo, a distância se encurta automaticamente e isso pode facilitar para o Makhachev grudar e derrubar. Então eu acredito que para essa luta, o Poirier deve tomar mais cuidado com a distância, desferindo mais os jabs longos, que também são bem pesados, como ele fez com o McGregor, que é outro canhoto. Então tentar manter essa distância vai ser importante, com jabs, chutes na panturrilha, e deixar o direto e o cruzado só para bater de encontro quando o Makhachev estiver entrando. Olha esse lance contra o Benoit Saint-Denis, um direto de encontro na entrada. Assim como o Volkanovski fez no 5º round na primeira luta contra o Makhachev. Então é um golpe possível, ou até mesmo esse cruzado de direita saindo. Agora, dentro da trocação, é importante o Dustin Poirier não se empolgar muito quando achar que está em um bom momento, porque a tranquilidade e a confiança do russo em se manter em pé na trocação pode ser uma armadilha para o americano, já que a qualquer momento a combinação do Makhachev pode vir acompanhada de uma entrada de queda. E geralmente é assim, ele bate primeiro, estimula a defesa ou a resposta do adversário, enquanto ele entra nas pernas. Então se o americano quiser bater junto, ele precisa desferir apenas um golpe rápido com precisão e imediatamente ficar preparado para defender a queda caso esse golpe não conecte. Já no grappling, o segredo do Poirier para luta agarrada é não fazer luta agarrada, entendeu? É uma missão quase impossível. E já que não será possível evitar o grappling, então o importante é tentar ao máximo não se desgastar. O americano dar um bote no começo da luta e gastar muita força para tentar finalizar e não conseguir, isso pode comprometer gravemente o restante da luta. Além disso, é importante conservar energia na medida do possível para sempre ter reserva enquanto estiver em pé, para não ficar de costas na grade, pois essa posição é um prato cheio para o Makhachev. Olha esse lance, por exemplo, contra o Saint-Denis. Os dois trocando golpes e o americano de costas na grade. Numa situação dessa, o russo jamais trocaria golpe por golpe, correndo risco de ser atingido. Aqui ele atacaria logo as pernas sem qualquer conversa. Então a missão número 1 é não deixar o russo chegar perto. Se ele chegar, a próxima missão é não cair. Mas se cair? Bem, aqui não é nenhuma questão de se cair, mas sim quando cair. Porque até agora ninguém parou as quedas do Makhachev. Ele tem uma média de 3 quedas a cada 15 minutos e muitas vezes uma queda já é suficiente para ele fazer estrago e finalizar a luta. Então, quando cair, claro, é tentar levantar rápido. Inclusive, se a gente olhar as imagens de treino do americano para a promoção dessa luta, a maioria desses vídeos são de preparação física, ou seja, ele está focado nessa área para chegar forte, chegar rápido para defender as quedas ou levantar quando for derrubado. Mas, claro, a gente sabe que em uma luta de 25 minutos contra um carrapato russo, é difícil você se manter com esse ímpeto o tempo todo. Pode até conseguir evitar uma, duas, as primeiras quedas do primeiro, segundo round, mas à medida que a luta se estende, fica cada vez mais difícil de impedir que o Makhachev faça
o que ele faz de melhor desde criança. E aí entra um outro artifício aqui, além de ter gás para se defender o tempo todo, é tentar alguns ataques de finalização. Assim ele coloca o russo em modo defesa por um breve momento para conseguir espaço para ficar de pé. Além desses botes para finalização, de qualquer maneira o americano precisa entrar em modo ataque, mesmo que seja no wrestling, para tentar reverter algumas posições ou criar o mínimo de espaço para se afastar. Porque por mais condicionado que o Poirier venha para essa luta, se ele apenas fizer o trabalho de se defender, então serão 25 minutos se defendendo e perdendo por ponto, porque o russo não erra sozinho, ele precisa de ajuda. E também ele não vai soltar uma posição ou se afastar enquanto estiver atacando e dominando. Vai ser preciso levar algum perigo para fazer o russo recuar, parar o seu ataque ou dar um espaço mínimo para o americano se livrar da luta agarrada. Só não vale o Dustin Poirier querer puxar para a guilhotina, não é isso? Essa guilhotina virou um motivo de piada nas entrevistas coletivas do russo, que falou que estava morrendo de medo desse golpe, que todo dia treina a defesa e tal. Mas isso porque na última luta o Dustin Poirier tentou várias vezes esse golpe contra o francês, mas todas as vezes ele acabou caindo por baixo ou cedendo as costas. E a gente sabe que se esse cenário se repete contra o russo, é mais provável que ele não deixe passar. Então desperdiçar uma chance de se defender e ficar em pé para puxar para a guarda, tentando a guilhotina e acabar por baixo ou dando as costas para o Makhachev não é um bom negócio. Se o Poirier finaliza o campeão com essa guilhotina, vai chocar o mundo, certamente. O que não é completamente impossível de acontecer. Mas essa tentativa de guilhotina, ela não deve vir com o Poirier em pé. Ela pode até acontecer no embolo, já com os dois no chão. Porque o Islam, quando foi grampeado pela guilhotina de outros adversários, era justamente enquanto ele trabalhava no chão e não tentando aplicar a queda. Por mais piadas que o Makhachev está fazendo sobre isso, com certeza ele treinou, se preparou para esse ataque, porque mesmo sendo um movimento muito mais arriscado para o americano do que para o russo, o Makhachev não vai querer tomar o mesmo sufoco que o seu mentor Khabib Nurmagomedov tomou 4 anos atrás. E já que a guilhotina virou meme, então vamos falar mais um pouco dela. Lembra daquela questão que eu falei que o Dustin Poirier precisa tentar desferir um golpe preciso de encontro antes da entrada de queda do russo? Imagina se esse golpe conecta e balança o Makhachev enquanto ele estiver entrando em queda. Aí sim essa guilhotina pode funcionar. Mas o russo precisa estar praticamente nocauteado, porque apenas balançá-lo não será suficiente para finalizar a máquina. E aí o Dustin pode acabar por baixo. Então, o melhor cenário para o Dustin Poirier é largar e soltar o braço. Aí as chances são maiores. A estratégia do Dustin para essa luta se resume na instrução perfeita que os treinadores lhe passarem lá no intervalo da luta contra o Saint-Denis. Get behind what you need to do. The jabs, the low kicks was working for you. You got to stay off the wall. You got to stay off the wall. And no more guillotines. No more guillotines. Make him work, right? Mas vale lembrar que apesar dessa ser provavelmente a última chance do americano de disputar ou conquistar um cinturão linear, vamos combinar que a carreira do Poirier foi e está sendo impressionante. Ele já luta no mais alto nível contra os lutadores de altíssimo calibre desde o começo da carreira. De 30 vitórias, ele nocauteou a metade e finalizou mais 8. Ou seja, de 30 vitórias, ele venceu 23 pela via rápida. Sempre contra grandes pedreiras que ou já foram campeões ou se tornaram campeões. O desafiante tem muita experiência, já passou por todas as situações e batalhas imagináveis, inclusive já passou por todas as situações que o Makhachev vai querer colocar o americano nessa luta, que é aquela amassada à la Khabib. O Poirier lutou com o Khabib 4 anos atrás e disse que aprendeu muito sobre esse estilo e ajustou vários pontos para essa luta. Resta saber o quanto ele está preparado para lidar com essas situações no momento atual da carreira e se ele vai conseguir se manter em pé um bom tempo para conseguir trabalhar as suas melhores armas. Então quem vence? Dustin Poirier por guilhotina no segundo round. Não, falando sério, luta muito difícil para o americano. Ele deve chegar com mais cuidado para não se aproximar demais. Provavelmente ele não será pego por um contragolpe de mão do russo. Mas essa luta cedo ou tarde ela vai para o chão. E quanto mais isso acontecer, mais o russo é capaz de minar e desgastar o adversário até uma finalização ou nocaute técnico. Mas olha, não dá para menosprezar de maneira nenhuma qualquer adversário que seja, qualquer lutador que seja, que esteja no top 5 dessa categoria. Dustin Poirier 6-1 como azarão, para mim é absurdo e inclusive ele pode quebrar essa banca. Porque se o favorito sempre saísse com a vitória, não teria graça e também não existiria casa de aposta. A gente sabe que reviravoltas acontecem, zebras acontecem
e isso que torna o MMA fantástico. Mas eu deixo aqui para vocês, coloquem aqui nos comentários quem vocês acham que vai levar essa peleja e a gente se vê na segunda-feira no De Olho na Luta desse combate. Valeu!